setembro de 2002, na província de Brescia, na Itália, uma menina de 14 anos seria atraída para uma armadilha, uma emboscada cruel e traiçoeira. Alguns de seus amigos tinham um plano mórbido na cabeça e atrairiam a menina para esse local sob o pretexto de que lá tinham gatinhos e cachorrinhos passando fome. A menina inocentemente e lamentavelmente acompanharia esses garotos que, claro, tinham um outro plano na cabeça: abusar e matar. Hoje, mais de 20 anos depois dessa história, o pai da vítima ainda sustenta que existia uma mão invisível, algo ainda muito mais sinistro que o próprio crime por trás dessa história. É sobre esses detalhes, os detalhes desse caso, que a gente conversa no episódio de hoje. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Se você gosta do nosso trabalho aqui, deixe seu like, deixe um comentário, nem que seja um emoji, porque você sabe, ajuda demais nas nossas produções, a aumentar o alcance aqui dentro da plataforma. Se você puder, entre para o nosso clube de membros. Se não puder nesse momento, tá tudo certo. É só fazer isso, deixar um like, um comentário, que já vai ajudar bastante. Lembrando que aqui no canal temos 3 episódios inéditos toda semana. Combinados? Antes de eu chamar a vinheta aqui, só preciso lembrar a vocês que quem curte aí suplementar, tomar whey protein, algumas vitaminas, lembrando que o canal tem uma parceria com a Growth Suplementos. Vou deixar o link aqui na descrição com o meu cupom. Assim, se você quiser fazer suas compras lá, você vai ter condições especiais. Fechou? É isso então. Recados dados, vamos aos fatos. Bom, tudo se desenrolou em Leno, que fica na Itália, uma comuna italiana da região de Lombardia, que é uma província de Brescia. Inclusive, eu nem sei se eu tô pronunciando esse nome adequadamente. Creio que sim, mas se tiver algum italiano, alguém que fala muito bem o idioma italiano, por favor, me corrija, caso seja necessário. Muito bem, à época, esse local aí lá na Itália contava com cerca de 12 mil habitantes, ou seja, era uma cidadezinha bem pequena, uma comunidade mesmo quase, né, onde todo mundo se conhecia, aquele clima de interior, sem muito índice de criminalidade, enfim, tudo seguia normalmente. E a nossa personagem principal se chama Desirée Piovanelli. Ela estava cursando o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, quando tudo aconteceu. Bom, a Desirée, mais conhecida como Desi entre os familiares e os amigos, foi descrita como uma menina muito alegre, esperta, tirava boas notas na escola, nunca faltou à escola, não tinha histórico de problemas na família, muito menos problemas que ela criava, né, na adolescência, e zero. Vivia perfeitamente uma vida normal, dentro dos trilhos. E a Desi era a terceira filha entre 4 irmãos. E a família dela era bastante religiosa, eles eram testemunhas de Jeová. Muito bem, basicamente a biografia dela é essa, né? Muito jovem, 14 anos de idade. Mas tem um ponto interessante, é que a Desi cultivava o hábito, 2002 ainda, né, de escrever no seu diário. Ela escrevia bastante nesse diário. Depois que tudo aconteceu, a investigação encontrou esse diário, obviamente investigou pra saber se tinha alguma coisa lá. E tinha uma frase bastante, assim, curiosa e ao mesmo tempo um presságio, sabe? Um presságio sombrio do que aconteceria com ela. Vejam só o que ela descreveu nesse diário. Nicola é um menino para não estar por perto. O Nicola, pessoal, é um garoto de 16 anos que morava bem próximo da casa da família da Desirée. O Nicola, pessoal, era um rapazinho de 16 anos de idade e nesse diário a Desirée disse que ele era vizinho. De fato, foi comprovado, né, que ele morava bem próximo da casa da família da Desi e ele era um garoto que tinha abandonado a escola para trabalhar. E ele, apesar de ter pouca idade, 16 anos, já trabalhava como operário ali mesmo na região onde ele morava. Esse escrito no diário da Desirée dá a entender que alguma coisa já estava acontecendo ou acontecia, né, com outras pessoas e ela observava e por isso chamou a atenção dela, né? Não temos certeza se algo já estava acontecendo com ela em relação a esse Nicola. O nome completo do Nicola é Nicola Bertocchi. Então, não sabemos se esse cara já tinha feito alguma coisa com ela ou com outras pessoas e ela observou. E por isso escreveu no diário dela como um autoalerta, né? Nicola é uma pessoa para não ficar por perto. Eu disse que foi uma espécie de presságio sombrio porque mal sabia Desirée, né, que pouco tempo depois dela escrever isso no seu diário, o Nicola se transformaria realmente em seu algoz. Muito bem. Foi na tarde de um sábado, aquele distante
distante sábado, mas que ainda está muito presente na memória da localidade, sobretudo na memória da família da Desirê, como eu comentei no início do episódio. Foi nessa tarde, por volta das 2h30, que a Desirê avisou aos pais que ela estava saindo para estudar na casa de uma amiga. O tempo foi passando, né? A Desirê foi à casa dessa amiga, o tempo foi passando, a tarde começou a cair e nada da Desirê voltar ou dar algum sinal de vida. Sempre que algum familiar tentava telefonar para ela, o celular aparentemente estava desligado. Claro que isso já foi um sinal de alerta, de muita preocupação, como sempre acontece. Mas ao mesmo tempo mantinham-se, né, as esperanças de que era só um mal-entendido, de que nada grave estaria acontecendo, mas claro, a luzinha de alerta começou a ganhar força. Claro que para apagar essa luzinha da desconfiança, do medo, da preocupação, os familiares saíram à procura da Desirê. Eles telefonaram para casa dessa amiga, de nome Marika, para saber, né, o que estava acontecendo. Quando eles entraram em contato, essa amiga da Desirê disse que ela não esteve na casa dela naquela tarde e que elas sequer tinham combinado alguma coisa para aquele dia. Eles então começaram a telefonar para outros amigos, amigas da Desirê, também para familiares, mas as respostas eram sempre negativas. Ninguém tinha falado com a Desirê naquele dia, ninguém tinha notícias dela. Bom, aquela luzinha que estava começando a ganhar intensidade agora virou um holofote, né? Os pais estavam extremamente preocupados e foram até a delegacia de polícia ali da cidadezinha para informar o desaparecimento da Desirê. Nesse momento aí, já era por volta das 7 horas da noite. Então o senhor Maurizio Piovanelli e também a Maria Grazia, pai e mãe da Desirê, foram à delegacia no dia 28 de setembro de 2022. Eles entraram lá por volta das 7 da noite e comunicaram às autoridades que a filha deles, de apenas 14 anos de idade, estava desaparecida, incomunicável. A partir dali, uma investigação começaria, mas infelizmente os pais não sabiam, mas àquela altura, né, da procura deles pela amada filha, ela infelizmente já tinha perdido a vida. Como os pais ainda estavam, né, com esperanças de encontrar logo a Desirê, a polícia começou o seu trabalho, passou toda a madrugada, já era manhã de domingo, dia 29 de setembro, por volta das 15 para as 9 da manhã, quando chegou uma mensagem de texto no celular do irmão da Desirê, o Ivan, um garoto de 16 anos de idade. Essa mensagem dizia o seguinte, abre aspas: "Sei que você está me procurando, mas não precisa se preocupar. Eu estou bem, estou com o Tony. Não vou para casa, quero ficar com ele", fecha aspas. Essa mensagem serviria para acalmar os parentes da Desirê? Pode ser que sim. Só que tinha um detalhe na mensagem que acabou por preocupá-los mais ainda. É que essa mensagem não veio do telefone da Desirê. Ela assinava a mensagem, é bem verdade, mas o número era outro, um número que eles não conheciam. E esse Tony aí, que a mensagem fazia referência, era um garoto que a Desirê conhecia de fato e supostamente tinha algum interesse. Curiosamente, no momento que essa mensagem chegou, como a polícia estava fazendo os procedimentos padrões, não é, de entrevistar as pessoas mais próximas, esse garoto, o Tony, estava dando entrevista polícia quando a mensagem chegou. Então, uma coisa já, né, anulava a outra. Mas, sobretudo, ele dizia, claro, ele podia estar em conluio com outras pessoas. Sim, mas ele estava lá na delegacia prestando seu depoimento, já excluía o fato de ele realmente estar com a Desirê. E ele disse também que não tinha visto ela nem naquele dia, nem no dia anterior, não tinha combinado nada com ela. E ele tinha álibis ali, pessoas que podiam comprovar o que ele estava falando. Enquanto o Tony estava sendo investigado, essa mensagem ficou aí no radar dos investigadores, que começaram a pensar que aquilo poderia ser um sequestro, né? Uma mensagem que colocava pessoas que a Desirê tinha contato para causar confusão, né? Criar ali uma cortina de fumaça para causar muita preocupação nos pais, para de repente depois, logo em seguida, pedir um resgate, alguma coisa do tipo. E a polícia continuou entrevistando as pessoas que conheciam a família, a Desirê, a família dela e tudo mais. E nessa fase das investigações, eles ainda estavam tratando de um caso de desaparecimento, de um possível sequestro, e não de uma vítima de homicídio. Nesse momento, também já começava aquelas especulações, né? Cidade pequena, pessoas começaram a ficar com medo de haver lá na comunidade um predador sexual agindo, né, às escondidas. Enfim, muitas hipóteses estavam sendo levantadas nesse momento. Enquanto isso, o senhor Maurizio, o pai da Desirê, fazia apelos muito emocionados na televisão, uma televisão local lá de Brescia, pedindo, implorando, né, para que a pessoa que estivesse com a Desirê entrasse em contato para dizer o que queria e tudo mais. Ele ainda disse, entre aspas, "Se você tem consciência, liberte a Desirê."
Assim, o tempo foi passando, virou o mês, já estavam em outubro, todos os colegas de classe já tinham sido entrevistados pela polícia, e todos eles diziam que a Desirê era uma pessoa quieta, sociável, não se metia em confusão, não tinha desafetos, inimigos declarados. Então tudo aquilo indicava realmente que possivelmente ela estava sendo vítima de um sequestro ao acaso. Nada indicava ali naquela comunidade que havia pessoas tão cruéis, vis a ponto de de planejar algo que logo mais a gente vai conhecer. Como eu disse, então foi no início de outubro que eles começaram a analisar os registros telefônicos, justamente daquela mensagem de texto que o irmão da Desirê recebeu. Lembram-se? Pois é, a polícia se focou nisso, começou a investigar, tentar rastrear de onde essa mensagem, esse telefonema tinha partido. E não é que eles conseguiram. A mensagem tinha partido de um telefone público próximo à casa da família Piovanelli, da família da Desirê. E isso tinha sido mandado através de um sistema de cartão pré-pago. Quando eles conseguiram identificar esse cartão que foi usado para mandar a mensagem, eles chegaram até uma mulher da localidade de Trieste, que foi então imediatamente chamada para prestar seu depoimento na delegacia. Só que, quando a mulher começou a falar, as coisas começaram a ficar mais esclarecidas. A mulher disse que tinha perdido esse cartão pré-pago em um acampamento chamado Waikiki que ela tinha feito um tempo antes. Vejam só, a polícia então, com a informação desse local, onde ela supostamente teria perdido esse cartão, começou a rastrear, fazer as ligações, né? A luzinha semântica, liga esse ponto com esse. Começaram a investigar quem tinha estado lá no mesmo período, né? Foram até lá averiguar todos os registros. Enfim, galera, o trabalho investigativo. Por essa razão, com um trabalho bem feito, eles chegaram no nome de Nicola Bertocchi, que no verão anterior tinha passado férias nesse acampamento Waikiki com a família dele. Assim, resumindo a ópera aqui pra vocês, eles foram atrás do garoto, entrevistaram, né? Como ele já era um suspeito devido a essas circunstâncias, foi feito um interrogatório, ele acabou preso preventivamente, porque começou, né, a ficar encurralado, não sabia direito o que estava falando, então ele foi detido preventivamente e logo ele deu com a língua nos dentes, entregando as outras pessoas que estavam com ele nesse plano mórbido. Então, com o Nicola Bertocchi preso, né, contando todos os detalhes, dando com a língua nos dentes, felizmente, é bem verdade, os policiais chegaram a uma localidade chamada a Quinta Emengarda, que é um local que existe lá há muito tempo, há séculos. Era uma casa nobre, onde até teria se hospedado, segundo é contado aí, né? Pode ser até uma lenda local. Uma princesa, filha do rei lombardo Desidério. Essa princesa teria se hospedado lá por uma noite. Como ela gostou, né, do palacete lá, ela batizou o local, aliás, com o nome dela. Então virou Quinta Emengarda, uma espécie de fazenda, né? Um local amplo aí, cercado por uma área verde e tudo mais. Só que o tempo foi passando, os séculos, né, foram passando. Em 2002, esse casarão, esse local nobre aí já não era tão nobre. Ele estava tomado por usuários de drogas, né? Um local que as pessoas usam para fazer coisas não tão legais. É bem verdade, também era abrigo ali para alguns moradores em situação de rua. Enfim, havia ali todo tipo de coisa que vocês podem imaginar, né? Usuários de drogas, carcaças de animais mortos que eram descartadas ali. Um local bem degradante, assim. O Nicolai levou os policiais até lá. Então a equipe de investigação chegou e começou a vasculhar o local. Eles vasculharam ali a parte térrea, não encontraram nada. Então eles subiram através de uma escadinha ali pro primeiro andar dessa propriedade. E isso tudo acompanhado. Eles estavam acompanhados pelo Nicola Bertocchi. Eles subiram lá então pro primeiro andar. O Nicola sabia muito bem, né, o que estava acontecendo ali. Ele sabia onde apontar. E de fato ele apontou. Havia ali alguma coisa entre aqueles cacos, bitucas de cigarro, garrafas de bebida, cachimbo, de tudo que você possa imaginar. Havia ali um corpo. É dito até porque você imagina os policiais de uma cidade pequena onde, como eu disse, não tinha um índice de criminalidade elevado. Teve policial que chegou até a sair da cena, passar mal pelo que eles tinham acabado de presenciar lá. Pois é, felizmente ali estava o corpo sem vida
da Desirê. A Desirê jazia ali sem vida com 33 marcas de perfurações, facadas. Ela estava nua. E depois disso, todos os procedimentos periciais foram feitos. E claro que o Nicola Bertocchi passou, né, logo de suspeito para acusado, devido a essa riqueza de informações que ele estava passando. Ele começou a entregar os seus comparsas. O segundo elemento a ser preso foi Mattia Franco, de 14 anos de idade, que também era ali da região de Leno. Esse garoto aí de 14 anos, quando foi preso, fez um escarcéu, chorou, esperneou, dizendo que ele não tinha nada a ver com isso. Mas quando eu acho que a poeira começou a se acalmar, né, aí numa situação de interrogatório, ele acabou realmente confessando também e entregou uma outra pessoa. Surge aí nosso terceiro elemento, de nome Nicola também, só que sobrenome Vavassori. E esse tinha 16 anos de idade e tinha o apelido de Nico. Então, para não confundir com o Nicola Bertocchi, vamos chamá-lo de Nico a partir de agora. Inclusive, esse Nico aí se dizia amigo da Desirê. Amigo da Desirê. Pois é. E esse, inclusive, foi o único ali da turminha do mal que negou tudo desde o início e até depois da sentença. Ele continuou negando que ele não tinha participação. Nessa altura dos fatos, a promotora local, a senhora Silvia Bonardi, solicitou a prisão dos 3 menores e o juiz acabou acolhendo e emitiu o mandado de prisão para eles. O Nicola, o Nico e o Mattia foram então recolhidos à prisão preventiva. Eles foram acusados de sequestro, agressão sexual e homicídio culposo. Pois é, culposo. Aqui eu já tô adiantando, né, os fatos, mas com certeza alguns de vocês vão perguntar por que culposo, haja vista que foi um crime planejado, né? Eles arrastaram a menina pra lá sob o pretexto de que lá tinha os cachorrinhos passando necessidade, fome, tudo mais, gatinhos. E eles foram pra lá, mas é dito durante toda a instrução processual que eles tinham a intenção apenas de abusar dela e não cometer o homicídio. E o homicídio teria acontecido pelos detalhes que eu vou dar agora, a partir de agora para vocês. Mas antes de falar dos detalhes de como tudo aconteceu, eu preciso dizer que existe mais um elemento aí, um quarto elemento, e dessa vez não é um menor de idade, é um cara maior, 36 anos no lombo, mas que devia ter o cérebro de uma criança, né? Um ser completamente desprovido de qualquer maturidade, de qualquer senso civilizatório, como eu digo, né? Um cara que, ao invés de conviver com as pessoas da faixa etária dele, convivia muito mais com os adolescentes, né? Mas virou uma espécie, pela idade, talvez, de líder desse grupinho do mal aí. Enfim, esse cara é o Giovanni Erra. Pois é, ele trabalhava em uma fundição, era casado e conhecia Desirê, pois ele morava também próximo à casa da família da Desirê. E o histórico desse sujeito e a biografia dele não é nada boa, viu, pessoal? Esse Giovanni aí era um alcoólatra viciado em drogas e, apesar da grande diferença de idade, como eu disse, ele estava sempre no convívio dos adolescentes, dessa turminha aí que já tinha sido presa. Quando ele foi interrogado, né, é claro que ele negou sua participação, mas no fim acabou preso também. Mas então vamos, enfim, aos detalhes de como tudo aconteceu, isso na ótica, claro, dos depoimentos dos envolvidos, dos acusados. O Nicola Bertocchi, ele disse exatamente isso que eu comentei com vocês na introdução do vídeo e agora há pouco. Ele chegou na Desirê, como ele sabia que ela era uma pessoa muito sensível, que gostava dos animais e tudo mais, era uma pessoa atenciosa, ele chegou e falou, eu vi lá no casarão lá abandonado que eu descrevi pra vocês, cachorrinhos, gatinhos passando fome. Você não quer ir lá comigo pra gente ver se consegue fazer alguma coisa com eles? Aquilo ali foi uma isca, assim, muito pensada da parte deles. Eles sabiam que a Desirê ia morder essa isca. Isso até explica, talvez, o porquê que ela saiu de casa aquele dia, falando que ia estudar na casa da amiga, que depois disse que ela não tinha combinado nada com ela. Talvez ela soubesse que os pais não iam muito com a cara desse Nicola. Ela própria tinha escrito isso no diário dela, não é? Então, ela talvez inventou essa história inocentemente para poder ajudar os animaizinhos que, na versão aí do Nicola, estavam lá passando necessidade. Bom, a Desirê então acompanhou o Bertocchi, o Nicola. Chegando lá na velha fazenda, ela encontrou o Mattia e o Nico. E aí ela ainda não tinha visto o Giovanni, o cara mais velho. Ela entrou lá nesse local aí totalmente, né, abandonado, mas ela não ficou assustada naquele momento, porque apesar deles serem, né, pessoas assim meio estranhas, né, não andarem muito bem aí nas normas, eles eram pessoas ali da região de Leno, sabe? Andavam de scooter por ali, jogavam videogame. Então ela não ficou com medo naquele momento ali. Ela realmente estava procurando. Subiu lá as escadas onde o corpo foi encontrado, porque, segundo o Nicola, era lá que os cachorrinhos, os gatinhos estavam precisando de ajuda. Nesse momento, quando ela chegou aí no primeiro andar da propriedade, foi aí que ela encontrou
o Giovanni Erra, de 36 anos de idade. A princípio ela também não ficou com medo, apesar de com certeza já deve ter acendido uma luzinha de desconfiança na cabeça dela, né? Mas eles aí, os envolvidos, disseram que até esse momento ela não tava com medo. Mesmo porque esse Giovanni aí, o cara mais velho, era vizinho, morava próximo da casa dela. A Desirê, lamentavelmente, não fazia ideia que esses 3 adolescentes, junto com esse cara de 36 anos, tinha um plano. Esse homem, asqueroso, nojento de 36 anos, queria tê-la. Na cabeça dele, ele tinha já, né, fantasiado tudo isso e ele precisava colocar em prática esse plano doentio. E para isso, ele muito provavelmente manipulou entre aspas, tá, pessoal? Entre muitas aspas aqui, né? Os moleques aí tinham 14, 16 anos, sabiam muito bem o que estavam fazendo também. Mas, de certa forma, esse cara mais velho induziu, né, esses garotos a ajudarem nesse plano aí. A ideia era o Giovanni concretizar isso que ele estava fantasiando na cabeça dele, e por tabela, os 3 garotos aí também iriam abusar da menina. E segundo eles, era só isso. O plano era abusar da menina. Só que aí começam as contradições, né, dos depoimentos, porque eles estavam armados com facas, né, para intimidá-la. 4 homens contra uma garota de 14 anos. Pra que a faca, né? Será que já tinha outro plano também? Só não quiseram abrir o bico nesse momento da instrução processual pra não se ferrar mais ainda do que já estavam, né? Só que olha que interessante, né? A investigação é muito... Não tem como escapar quando os caras querem fazer um trabalho bem feito, né? Começaram a investigar os dispositivos eletrônicos das peças aí. Eles encontraram uma pesquisa no celular dos adolescentes. A pesquisa era no Google e dizia o seguinte: como tirar a vida de uma pessoa com uma faca? Quais são os pontos vitais a serem atingidos? Não é? Então o plano não era só abusar dela, né? Como se isso fosse um pormenor da história, né? Seria um crime que merecia pena pesada. Mas eles já tinham esse plano de tirar a vida dela, assim, sabe? Toda essa historinha aí era tudo pra boi dormir mesmo. Segundo ainda os depoimentos e tudo que foi apurado pela perícia, o primeiro, né, que estava incumbido ali nesse plano de partir pra agressão era o Nicola Bertocchi. Ele deveria iniciar a violência contra ela. Só que quando ele começou a fazer os atos, a Desirê entrou em choque, em desespero. Ela começou a gritar muito. Não sabemos, não tem nenhuma fonte que relata isso, se havia ali moradores de rua ou alguém, algum usuário de droga ali por ali, que chegou a ouvir isso e nunca falou nada. Ou se não, se eles estavam realmente ali num momento que não tinha ninguém. O fato é que ela começou a gritar muito. E nesse momento, o Nicola, né, 16 anos de idade, teria entrado em desespero ali com os gritos dela. E a chave que virou ali o ponto para que ele começasse a desferir os golpes nela, a princípio ele estava avançando ali intimamente, né? Foi que ela teria gritado nesse momento aí que ele estava avançando nela: você me dá nojo, eu tenho dó de você. Quando ela falou isso, mexeu com o brio dele, o orgulho dele, que sabe-se lá do que ele tinha, né? Mas ele ficou transtornado aí nesse momento e começou a golpear a menina com a faca. Nesse momento é dito que, apesar de começar ali os golpes, a Desirê teve forças, um pouco de tempo, ela conseguiu ainda ter forças para tentar fugir deles. Ela chegou a fugir um espaço de tempo ali, e foi nesse momento que o tutor deles aí, o cara de 36 anos, começou a agir. Ele mobilizou a menina para que o Nicola, aliás, continuasse a fazer o que ele estava fazendo. Começou a golpear mais ainda ela, e dessa vez pelas costas. Segundo os homicidas, nesse momento, ainda, sei lá, com um lampejo de vida, de desespero, né? Muita adrenalina, a Desirê tentou escapar mais uma vez para pular pela janela, que eles estavam lá no primeiro andar, né? Mas ela foi agarrada ali e finalmente deram o golpe derradeiro, e foi ali que ela perdeu a vida. Largaram o corpo dela ali mesmo. Ou seja, foi um plano de extrema crueldade e de muita covardia, não é? O fato de ter arrastado a menina pra lá com uma mentira que eles sabiam que ela ia acreditar, e depois agir dessa forma, né? Assim, completamente covarde. 4 homens contra uma menina de 14 anos. Assim, revoltante, né? Seres desprezíveis mesmo, assim, que, eu não sei, ser humano, né? É ser humano. Você tem que tentar encontrar alguma coisa, mas eu não consigo, gente. Felizmente eu não consigo. Sabe, a Desirê não teve a menor chance contra eles. A menor chance de sobreviver. Tem um detalhe, se é que pode ser ainda mais cruel e mórbido, né? É que o Bertocchi disse que depois de dar esse último golpe derradeiro, que ela tava desfalecida lá, ele ainda tentou cortar a garganta dela, né? Fazer aí aquela palavra que eu não posso falar aqui, mas vocês sabem o que é, né? Separar. E pra terminar com esse show de horrores, como eles não tinham realizado aquilo que eles queriam realizar a princípio, supostamente, eles encenaram
o abuso. Sabe-se Deus o que eles fizeram aí com o corpo dessa menina, e nesse momento o Giovanni, o mais velho, fugiu da cena enquanto os outros 3 tiraram a roupa da menina, amarraram os pés dela e abandonaram o local também. 3 dias depois do homicídio, esses 3 adolescentes teriam voltado lá à velha fazenda, a cena do crime, pra cortar em pedaços o corpo, muito provavelmente para se livrar, né, do cadáver, mas é dito que eles não conseguiram, por isso que ela foi encontrada lá. Muito bem. Dando sequência, então, aos fatos, houve o julgamento e os assassinos foram condenados. Os assassinos que passaram a ser conhecidos na mídia ali local, na cidade, como a Matilha, muito provavelmente em referência à mentira que eles contaram, né, para atrair a Desirê para essa emboscada cruel. O adulto dessa Matilha aí, o Giovanni, foi condenado em primeira instância à prisão perpétua, mas claro que a defesa desse animal recorreu, com perdão aí de usar essa palavra, né, porque nenhum animal é tão irracional a esse ponto, creio eu. Eles fazem o que tem que fazer na natureza, né, pra sobreviver. Não faz uma coisa premeditada dessa. Enfim, essa coisa aí recorreu e acabou conseguindo, né? Conseguiu recorrer aí, o cálculo dessa revisão parou em 20 anos de prisão. Claro que a opinião pública ficou muito revoltada, fez pressão ali nos órgãos judiciais do local. Houve um outro julgamento, recurso, aquela coisa que vocês já sabem. E finalmente ele conseguiram, né, por muita pressão social, acrescentar aí mais 10 anos a pena dele, totalizando 30 anos. Inclusive, durante o julgamento desse cara aí, ele foi definido, né, pelas pessoas que falaram ali no tribunal, pelas autoridades de psiquiatria, psicologia, como uma criança adulta, como eu disse pra vocês, não é? Uma personalidade insensível e desumana. Claro que foi levantado toda essa questão que eu comentei com vocês também, de que ele foi o arquiteto, né? Sem a participação de um adulto, talvez esses adolescentes não tivessem nem força suficiente, nem intento suficiente para botar em prática um crime tão perverso assim, né? Antes de falar da condenação dos adolescentes, eu preciso informar a vocês, pessoal, o crime aconteceu lá em 2002, não é? 2012, 2022, 2023. Após 21 anos de cumprimento de pena, pois é, vocês já deduziram, né? O cidadão saiu e agora o indivíduo está em uma comunidade socioeducativa, onde ele passará aí até o cumprimento total da sua sentença. Socioeducativa, é como eu falei, né? A Desirê não teve a menor chance contra esses 4 trolls, monstros. Como que esse cara pode passar por uma medida socioeducativa? Será que alguém em sã consciência pode pensar que existe um meio para um cara desse ser colocado, reinserido em sociedade? É lamentável, né, gente? Bom, os outros assassinos aí, os menores, né? O Nicola Bertocchi, Nicola Vavassori e Mattia Franco, a essa altura do campeonato já pagaram a sua dívida com a justiça. Pois é, eles foram condenados a 18, 11 e 10 anos de prisão, respectivamente. A família da Desirê, depois de todo esse tempo, não mora mais naquela região ali. Mora na região de Leno ainda, mas não perto de onde tudo aconteceu. E essa quinta Mengarda, onde o crime ocorreu, que era a casa onde estava sendo usada por usuários de drogas, pessoas em situação de rua, foi demolida em 2013. Bom, caso resolvido então, né? Condenados presos, já até adiantei que eles já cumpriram a pena, já estão em liberdade, por incrível que pareça. Tudo certo? Claro que não, né? Vocês sabem que aqui no canal a gente sempre vai um pouquinho além das investigações, não é? E aqui nós vamos trazer então nada mais justo que dar voz a esse pai que teve a filha tirada dele de uma forma tão bestial assim, e dar voz ao que ele pensa sobre o que aconteceu lá. Segundo o senhor Maurizio Piovanelli, pai da Desirê, hoje já com mais de 60 anos de idade, ele tem uma teoria que ele nunca abandonou, de que a morte da Desirê não foi só um plano realizado ali pelo Giovanni, o cara mais velho, pelos 3 adolescentes. Meio que, ao acaso, eles escolheram a Desirê porque o cara lá tinha um desejo, né, oculto por ela. Ele acredita que existe alguém por trás disso, e existe de fato até um DNA que foi encontrado na cena do crime, que nunca bateu com o DNA de nenhum desses presos. Essa é um dos pontos chaves que sustenta essa teoria do pai da Desirê. Para ele havia alguém ali sim, que era a mão invisível por trás de todo esse crime, alguém que mandou fazer para poder
se satisfazer com a menina. O pai da Desirê sustenta que existe lá na região uma rede de pedofilia com grandes figuras, peixes grandes por trás disso. Até mesmo por isso, esse DNA que foi encontrado lá, que não bateu com de ninguém, ficou meio que adormecido nas provas aí do caso. Ninguém mais procurou nada. Vamos deixar quieto assim, 4 condenados, caso encerrado. O pai da Desirê disse que vai continuar as suas investigações, vai tentar sempre que possível abrir o caso, nem que for com investigações paralelas, para tentar provar a sua teoria. Ele diz que a primeira investigação do caso foi encerrada muito precocemente, sem que se esgotassem todas as vias, todas as provas. Por toda essa questão, inclusive essa luta do pai, a comunidade lá de Heleno mantém o caso da Desirê vivo, apesar de tantos anos já terem se passado, justamente porque o senso comum ali compactua, corrobora essa tese do pai da Desirê. Essa tese, inclusive, foi levada adiante no judiciário lá. E em agosto de 2021 foi encerrada uma segunda investigação sobre o caso. Tudo isso com a ajuda dos advogados da família da Desirê. Eles alegavam, isso que eu acabei de comentar com vocês, que existe sim um instigador desse assassinato, além daquele Giovanni lá. Tudo muito bem amarrado, adolescentes, um cara mais velho vagabundo que vivia com adolescente e uma mão invisível que façam para que eu usufrua do objeto mórbido desse crime. Aí depois vocês veem o que fazem aí. Só que infelizmente, apesar de terem reaberto a investigação, o caso e tudo mais, inclusive os 4 envolvidos foram novamente interrogados, nada de novo surgiu. Não surgiu por quê? Porque não existe, porque existe muito medo aí, não é? Será que esses caras aí precisam investigar como é que tá a vida deles hoje, né? Se eles estão usufruindo de alguma coisa, se eles vivem de forma mais humilde. Infelizmente não conseguimos achar nada sobre isso. Um outro ponto muito importante que o pai da Desirê levantou é que durante as investigações lá, a primeira, havia 3... Na verdade, alguns registros telefônicos feitos por um dos adolescentes no momento ali em que tudo aconteceu. Para o pai da Desirê, esses telefonemas aí eram para que dessem conta para essa cabeça do crime aí, para essa organização, para essa mão invisível. Eles estavam dando satisfação do que eles fizeram depois. Enfim, pessoal, o pai da Desirê faz acusações muito sérias, muito pesadas, dizendo que existe alguém lá na região, que as pessoas sabem, inclusive, quem é. Óbvio que a gente não tem o nome, mas que sempre suborna, paga quantias generosas para a sua quadrilha e o suborno ali para as autoridades para botar panos quentes. Não dá muita trela. A gente sabe como funciona, né? Que no Brasil teve recentemente aí algo parecido, né? Onde quando tem, né, peixe grande, as coisas parece que vão caindo naquela... Sabe aquela penumbra de achar que é só uma lenda? De achar que é só lá, isso aí não é possível. Pois é, onde tem fumaça tem fogo, né? Já diriam os mais antigos. Aí a pergunta que fica é, será que esse pai um dia terá a sua dor, né, essa perda 100% abrandada, com toda a verdade? Claro que ele tá feliz pelo fato desses caras terem pagado na justiça, não é? Pagaram na justiça. Mas será que tem alguém aí que passou ileso e continua fazendo coisas assim? Ou vocês já acham que é só uma teoria causada pelo trauma no pai da Desirê? Deixe sua opinião aí nos comentários. Agradeço imensamente a sua companhia. Esse foi o episódio de hoje. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.